Olá, está no ar o Pesquisa e Ação, um programa que leva até você o mundo das pesquisas científicas de um modo muito interessante. E hoje vamos falar sobre as diferenças linguísticas. As desavenças entre Brasil e Argentina vão muito além do futebol. O português falado por aqui, assim como o espanhol do resto da América Latina, podem até parecer línguas semelhantes por serem derivadas do latim, mas a semelhança acaba por aí. Além das diferenças no significado de muitas palavras, a entonação e o sotaque diferem muito de país para país. Para falar um pouco dessas diferenças, inclusive algumas futebolísticas, estamos aqui com o professor Martim Russo. Obrigado, Martim, pela sua presença. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. O modo de narrar uma partida de futebol na Argentina é muito diferente do Brasil? Não é tão diferente assim. A gente tem que entender, a partir da pesquisa que eu fiz, que, por eu ser linguista, eu analisei o conteúdo, sim, do que é narrado no momento que é feito o gol. Então, tem muita semelhança na forma de narrar o gol, na entonação, como vocês estão também propondo na análise. E o conteúdo também é muito parecido, ou seja, começa gritando um gol, informa quantos minutos que vão de jogo quando o gol acontece, quem que fez o gol, é rememorado uma jogada, enfim. As diferenças mais notórias estão no momento que o narrador deixa meio que solta a voz, como seria dito, e aí ele coloca como um tempero pessoal no que é narrado. Ali que talvez entre a diferença, mas basicamente são muito similares. E no momento que ele narra o gol, você pode perceber para que time ele torce ou até onde ele está sendo um pouco tendencioso na narração dele? Então, pensando nisso também, eu só trabalhei com narração de jogos entre times, não entre seleções. Nos jogos que teve, por exemplo, que eu pesquisei de times argentinos e brasileiros, que basicamente tem a ver com isso, não é notória a tendência. É notória, talvez, o ponto de vista, que eu chamo. Sim? Que, sei lá, quanta ênfase coloca no grito de gol se o narrador é brasileiro, a partir de um gol brasileiro ou ao contrário. Porém, não é uma coisa assim muito forte. Inclusive porque tem uma coisa que é clara. Vamos imaginar. Joga um time brasileiro e um time argentino. Sim? Vamos colocar River e Palmeiras, por falar. Claro que vai ter torcedores do River na Argentina e do Palmeiras assistindo o jogo, mas também vão ter torcedores que estão secando esses dois times. Então o narrador também para eles está narrando, entendeu? Então sempre tem quatro. O idioma interfere na forma de narrar a partida? Porque parece sempre que os argentinos são mais apaixonados do que o brasileiro. A emoção deles, para a gente, para os nós brasileiros, é uma coisa assim muito diferente. Isso é verdade ou só uma impressão que passa para a gente por ser uma língua diferente? Não, é impressão, porque em momentos que eu falei com argentinos também que tiveram acesso à pesquisa e eles também faziam o mesmo comentário. Falaram, nossa, os brasileiros eles narram de uma forma muito apaixonada. Eu acho que o próprio gênero da narração de futebol, pela velocidade, pelo grau de informação e a velocidade que é colocada, dá a impressão para quem não entende a língua que é uma coisa muito passional, que é, mas não tem mais para um lado ou para o outro, são muito parecidos. Martim, você falou agora da sua pesquisa e tal, dos times argentinos e brasileiros. Sim. Como foi para você a escolha desse tema e se aprofundar nele, os métodos de pesquisa, os objetivos da tese? Bom, interessante a pergunta. Eu comecei a trabalhar com a narração de futebol basicamente porque na minha área de estudo, que é a linguística, eu queria trabalhar com a imprevisibilidade na fala. Ou seja, o que fala uma pessoa quando não tem do que falar, mas fala. Então, por que a pessoa que fala nesse momento de imprevisibilidade fala o que fala e não fala outras coisas? Só que eu não podia sair pelo mundo aí tentando achar momentos de imprevisibilidade e gravar. E como eu sou muito apaixonado pelo futebol, um dia me deu um link, assim, me deu um estalo de que, bom, no grito de gol, o narrador tem um momento assim de não domínio total do que está falando.
E eu comprovei isso, falando com os narradores, uma das perguntas nas minhas entrevistas era, quando você termina de narrar um gol, você lembra exatamente tudo que acabou de falar? Todos concordando que não lembram do que acabaram de falar. A partir dali, eu comecei a estruturar minha pesquisa e determinei um tempo. E, como eu te falei, eu escolhi a Taça Libertadores de América porque tem times de Brasil e Argentina, que são meu foco, e porque eu poderia ter acesso às gravações, tanto na Argentina quanto no Brasil, desses jogos. E não queria trabalhar com seleções, porque aí sim eu achava que ia ser mais tendencioso. Você chegou aí para a Argentina para também mergulhar nesse mundo e, além daqui do Brasil, já que você mora aqui, como foi fazer isso? Sim, tive a sorte de... Eu sou formado pela USP. Eu consegui uma bolsa de pesquisa para ficar lá, fiquei 45 dias, não, fiquei um mês, quase. E só que antes de viajar eu tive que ter contato com os canais de televisão para poder ter acesso aos arquivos e ao material que eles tinham. E aqui também, eu fui para o Rio de Janeiro para a central da Sport TV, que também foi que me forneceu material para pesquisar. E eles geralmente foi tranquilo. Eles não impunham nenhum tipo de a única de coisa empecilho. Não, muito pelo contrário, foram muito abertos, eles muito interessados também em ver como que era talvez o lado acadêmico da coisa. E falaram, bom, chegou um cara aqui que vai pegar o gol, vai tá transcrevendo os gols, para que o cara quer isso? Aí vários jornalistas vinham perguntar qual que era a finalidade da pesquisa. E sim, muito tranquilo. A única coisa que eles, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, me pediram era para eu não solicitar cópia do material. Mas como eu só precisava trabalhar com material linguístico, que era a palavra, era só transcrever e pronto. E eles, sem nenhum problema. Forneceram até material equipamento para eu trabalhar, sem problema. E quando as pessoas, você falava do seu projeto, qual era a reação delas? Que louco. A primeira coisa que falaram, que louco, de onde se tirou isso? Assim, eu acho que isso faz parte do mundo da pesquisa, né? Para quem está pesquisando o que está pesquisando, não acha muito extravagante ou estranho. Mas todos os pesquisadores sabemos que do lado sempre temos alguém que está pesquisando alguma coisa que para nós mesmo também é uma coisa muito interessante, muito fora do que seria o natural. É que eu juntei duas coisas que me apaixonam, que são a linguística e o futebol. Então tive a sorte talvez de achar um ponto de encontro essas duas áreas. E qual foi a sua metodologia de pesquisa? Ok. Bom, eu não vou me estender aqui na questão, na base teórica, porque não vem ao caso, mas eu gravei os gols, fiz um recorte com um programa, só apenas o momento do gol, quando o narrador começa a gritar o gol, e ele fala tudo o que fala sem parar, e depois, a partir, por isso eu estava te falando, de princípios teóricos que eu sigo na linguística, tentar pegar marcas discursivas, características no brasileiro e no argentino. E a partir dali que eu fiz a comparação. Foram aproximadamente 224 gols que eu pesquisei. Você se inspirou em algum autor para poder realizar essa pesquisa? E qual autor foi? Um livro um livro argentino, que é de um autor que já faleceu, que chama Dante Panzeri, e o título em espanhol é Fútbol, Dinâmica de lo Impensado, que significaria a dinâmica do improvável, do impensado mesmo. E aí ele fala que o futebol é uma coisa que acontece, que dois jogos nunca vão se repetir, que tem uma série de acontecimentos, embora tenha regras de jogo, tenha uma bola, tenha 11 jogadores de cada lado, cada jogo é irrepetível, e de fato. Então isso também me inspirou, falei, bom, então cada gol também vai ser um momento único. Então cada narração de futebol que eu pegar vai ser única, não vai ter. Pode ter várias sobre o mesmo gol, e que é isso que também vai ser interessante de comparar, mas cada uma é repetível. As músicas entoadas pelas torcidas dos times dos dois países seguem a mesma lógica da narração ou não? São bem diferentes. Não seguem assim a lógica, vamos colocar como você falou, Igor, da narração, não. Eu vejo que, por exemplo, os gritos ou as músicas que são cantadas pelas torcidas na Argentina,
sempre tem uma base histórica, sempre estão sendo narradas questões que já aconteceram, que por algum motivo é meritório lembrar ou trazer à tona, ou enfim. E eu acho que aqui no Brasil os gritos das torcidas, embora algumas delas tenham assim, tem uma música da torcida do Vasco que lembra do gol do Juninho Pernambucano contra o River, tem questões históricas, mas de forma geral não lembram tanto a história como tem na Argentina. A gente vê aqui no Brasil essa história de times do Sul, principalmente, quererem imitar o Boca, o River, a torcida do Boca, enfim. Por que isso acontece lá no Sul? Eu acho, assim, por que acontece, não sei. Eu imagino que deva ser por uma questão de identidade mesmo, de reconhecer, de identidade no bom sentido, de falar, bom, esses caras lá torcem de uma forma que a gente se identifica e que entende por que os caras torcem dessa forma. Então, a gente também vai torcer dessa forma. Eu acho que passa mais por uma questão, não sei, eu não acho que seja uma cópia, mas acho que tem mais a ver uma questão de você se reconhecer, talvez, com o outro. E a partir dali também imitar ou utilizar, ou se valer. Martim, para quem quiser conhecer a sua tese na íntegra, onde ela pode achar? Qual o seu contato? Ótimo. A tese acabou de ficar disponibilizada no banco de tese da USP. Meu nome é Martim Ernesto Russo, Russo com 2 S. É só procurar pelo meu nome que aparece lá no banco de dados. E para encerrar, qual o seu time na Argentina e aqui no Brasil? Na Argentina é Boca Juniors e no Brasil também. Obrigado, Martim. Você quer deixar mais algum recado para o pessoal de casa? Não, eu agradeço e, bom, quem ficar interessado que vá atrás também da informação e para os alunos que vão atrás também do que estão a fim de pesquisar, que dá certo. O Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo, mas ainda não acabou. No próximo bloco, falaremos sobre gagueira. Voltamos já! Olá, estamos de volta com Pesquisa e Ação. Neste bloco, vamos falar sobre gagueira. A gagueira, também conhecida como disfemia, atinge hoje pelo menos 70 milhões de pessoas no mundo inteiro, o que representa cerca de 1% do total da população. Como se já não bastasse a dificuldade em poder se expressar, o gago ainda sofre preconceito e é vítima de piadas constantemente. Para conversar sobre gagueira, estamos aqui com a fonoaudióloga Mirella Caputo, que é pesquisadora do assunto. Ela tem especialização na área de distúrbios da fala e é diretora do Instituto Brasileiro de Fluência. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, para começar, acho que não tinha pergunta melhor para se fazer. O que causa a gagueira? O que faz de um indivíduo ser gago? Olha, as pesquisas apontam algumas questões diferentes, multifatoriais, existe mais de um fator envolvido, mas o principal fator ele é orgânico. As pesquisas apontam que existe uma causa genética, são mais de um gene envolvidos. Além disso, além dessa parte orgânica relacionada aos genes, também existem questões ambientais, questões emocionais que estão envolvidas. Todos os fatores externos ao organismo, a parte neuromotora da gagueira, elas têm um grande impacto, mas elas só interferem na fluência de pessoas que já existem, em que já existe alteração genética ou neurofuncional da programação da fluência da fala. O fator ambiental, ele realmente influencia como? Ele influencia. Então, uma pessoa que já tem a gagueira instalada ou alguma alteração de fluência instalada, ela, quando o ambiente oferece um estresse comunicativo muito grande, ou quando
o tipo de linguagem requerido é um pouquinho mais elaborado, a tendência é que se gagueje mais, para a maioria das pessoas. Né? Existe gagueira psicológica? Existe, mas é uma raridade e é muito diferente da gagueira que a gente vê por aí. Ela, na verdade, é um quadro de reação, de conversão em pacientes já adultos, nunca em crianças, que já têm um histórico psiquiátrico, e a gagueira ela é muito diferente. A gagueira do desenvolvimento, que é a gagueira que a gente realmente vê por aí em grande escala, que é esse 1% da população que você comentou logo no início, ela diverge muito dependendo do tipo de situação. Então, a criança que na escola se comunica pouco, então responde perguntas simples, ela consegue não gaguejar tanto. Em casa, ela chega toda feliz e animada, e mesmo estando feliz e animada, ela quer narrar o que aconteceu durante o dia. Na narrativa, ela gagueja mais. No canto, gagueja menos. Numa repetição de palavras ou linguagem simples, gagueja menos. E na elaboração autoexpressiva, quando vai expressar o que realmente sentiu, pensou e vai elaborar tudo aquilo, aí gagueja mais. A gagueira psicológica, psicogênica, não tem isso. A pessoa tem uma gagueira estereotipada, então ela mais repete, e é sempre, é mais constante essas repetições durante a fala como um todo, não é só no início, como tende a ser a gagueira do desenvolvimento, e ela não varia de grau de severidade, de intensidade, conforme as situações linguísticas diferentes. Então, isso é uma grande pista para a gente. Ela gagueja igual em todos os tipos de situação. Certo. E os outros tipos de gagueira que não a psicológica, eles têm graus de intensidade? Tem. A gagueira ela é intermitente, involuntária, e a pessoa não tem muito controle de quando gagueja, quanto gagueja. Mas esses são o que eu acabei de citar, são os marcadores. Então, uma fala menos espontânea e mais marcadinha tende a gaguejar menos. Uma fala mais espontânea e mais elaborada tende a gaguejar mais. Essa é a tendência. E como se diferencia os tipos de gagueira pelo diagnóstico? Tem como uma criança vai até o fonoaudiólogo e como o fonoaudiólogo percebe que é uma gagueira psicológica ou uma gagueira comum? Pela história clínica. Então, se uma criança chega gaguejando, provavelmente não, certeza que não é uma gagueira psicogênica. Se é uma criança que chega gaguejando. Pode ser uma gagueira transitória ou pode ser uma gagueira que se cronifique e fique. Aí Mas, se é uma gagueira psicogênica, a gente sabe pela história clínica. É um adulto que nunca gaguejou, nem quando criança não gaguejou e depois passou e na fase adulta voltou a gaguejar. Não aconteceu isso. Em nenhum momento da vida ele gaguejou. Nunca. Começou apenas na fase adulta, em geral é assim a psicogênica, e é geralmente após um estresse psicológico alto em pacientes que já tenham história clínica psiquiátrica. Uma pergunta até interessante para o pessoal que acompanha a gente pela TV. Por que as pessoas que não sofrem de gagueira gaguejam quando estão nervosas? Olha, geralmente é um tipo de gagueira diferente. Existem as gagueiras comuns, que todos nós falantes fluentes temos, que são hesitações. Acabei de fazer uma. É como se eu estivesse pensando no que vou dizer. Hesitações, isso é uma gagueira comum. E existem as tensões que marcam as gagueiras atípicas, que quando a pessoa tem mais de 2% da fala com essas gagueiras atípicas, é que a gente começa a perceber essa dificuldade mais notoriamente. Então, são bloqueios com tensão, são repetições tensas, repetições de sílabas, repetições monossilábicas. Então, as pessoas fluentes, elas tendem a ter algum tipo de disfluência comum, se estiverem muito nervosa, e não só disfluência, às vezes é uma alteração fonológica, parece que é na articulação das palavras a gente não articula bem, mais do que gagueira. A gagueira em si, que tem tensão, que a pessoa fica impedida pelo ato motor que não se concretiza, não acontece com as pessoas fluentes, mesmo quando estão nervosas. Certo. E você citou que 5% das crianças têm gagueira. Em que idade, mais ou menos, a gagueira se manifesta nessas crianças?
Muito bom você perguntar, porque geralmente a gagueira ela tem um surto de aparecimento quando a linguagem da criança tende a ficar mais elaborativa. Então, é de 2 a 4 anos. Os pais não tendem a procurar terapia porque é muito novinho. Como vai fazer terapia com 2 anos? E, na verdade, é necessário, muito necessário na gagueira que a gente corra contra o tempo. Ainda que tenha a possibilidade muito maior de ser uma gagueira transitória, é necessário fazer intervenção logo cedo, porque para 1% não tem essa remissão. E o profissional especializado em influência é quem tem condições de ajudar a verificar se tem mais chance de ser a transitória ou não. E como deve ser feito esse tratamento? Bem, a gente pede assim, que venham cedo. Quanto mais cedo vierem, melhor. Então, se a criança está gaguejando há 6 meses, chega de esperar, vamos procurar terapia. Se a criança está gaguejando há 2 semanas, mas ela gagueja com força e você percebe dificuldade motora, é hora de procurar terapia. Quando são pequenininhos, e a gagueira está bem no começo, muitas vezes eles não entram em terapia. A família entra em orientação semanal, quinzenal e, se necessário, mais para frente entra em terapia. Muitas vezes, algumas vezes não, às vezes é necessário já entrar em terapia desde o início, principalmente se já for uma gagueira já mais cronificada, que está persistindo por mais de 6 meses, em geral a gente já entra com terapia. Bom, você tem uma tese, você está fazendo uma pesquisa a respeito da terapia na gagueira. Você pode contar mais um pouquinho para a gente? Sim. A terapia, ela é muito gostosa de ser feita, né? Então, a gente tem feito pesquisas com algumas técnicas que trabalham com modelamento, modelação, ou seja, você fornece pistas para a pessoa que gagueja de uma fala mais suave, mais lenta, a suavização de fala, que é extremamente importante, e para a pessoa que gagueja, como ele só conhece a atenção, só não, mas ele conhece muito a atenção, porque a gagueira ela acaba sendo, na verdade, Bruno, um impedimento motor, uma dificuldade motora. A gagueira não está no psicológico, ela acontece na parte motora, na produção motora da fala. Então, esses movimentos involuntários, tensos, precisam ser trabalhados com suavização. E a pesquisa vai mais ou menos por aí. Doutora, a gagueira acaba, por muitas vezes, resultando em problemas sociais aos indivíduos que sofrem desse distúrbio. É necessário o acompanhamento no psicólogo junto do fono? Muitas vezes, muitas vezes. A gente vê que a gagueira, dependendo do grau de severidade, tem um impacto maior ou menor. Então, gagos muito severos, muitas vezes tendem a ter um enfrentamento mais fácil do próprio distúrbio. Outras vezes não. Como o preconceito é muito grande, sofrem muito bullying, sofrem muita discriminação e realmente reações psicológicas negativas são muito comuns. Então, a gente indica a psicoterapia da mesma forma que a gente indicaria para qualquer outra pessoa, para autoconhecimento e resolução de conflitos. Então, sim, nós trabalhamos muito em parceria, sabendo que o tratamento psicológico ele não é para trabalhar com a gagueira em si, e sim com os conflitos que ela gera na vida do indivíduo. E para fechar, acho que não poderia faltar essa pergunta, né? O gago cantor é uma história muito interessante. Muito se fala que o gago pode cantar perfeitamente. A gente tem exemplo, por exemplo, Nelson Gonçalves, um exímio cantor que dizia ser gago. Por que isso acontece? Bem, primeiro acho que vale ressaltar que a gagueira ela acontece primeiramente no cérebro, onde a fala é processada. Então, existem estruturas centrais que são responsáveis por integrar o planejamento da fala com a parte motora. Quando isso não vai bem, não está equilibrado esse sistema, é que quando acontece a gagueira. O que a gente tem como explicação? Para começar, o canto, ele usa um pouco mais cerebelo e outras áreas. Não usam exatamente estas áreas dos núcleos da base, do processamento motor. Usa tudo isso e mais um pouco. Então, uma coisa quando acontece gagueira no canto,
ou é porque as pistas ritmadas que o canto oferece, ou que a fala decorada muitas vezes também oferece, e às vezes a gagueira não acontece na fala decorada. Inclusive exemplos de atores maravilhosos nós temos, como Julia Roberts, Bruce Willis, e muitos brasileiros também, como Albino Salvador, enfim. Eles, com a fala decorada, também tem a marcação já programada, a prosódia já programada. Então, são pistas externas que permitem a produção da fluência. Então, quando acontece a gagueira nesses outros tipos de linguagem, que são o canto e a fala decorada, ou é porque estas áreas responsáveis, como o cerebelo e outras áreas responsáveis, também estão afetadas, também tem lesão, também tem alteração funcional, ou porque as pistas que elas geraram são suficientes para suprir as deficiências nas outras áreas. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Queria deixar um espaço para você publicar seu site e deixar um recado para o pessoal de casa. Bem, o principal que eu gostaria de deixar de recado é: tragam as crianças para a terapia. Venham cedo, quanto antes melhor. Nós temos 2 sites, um é o Gagueira Online, www.gagueiraonline.com.br, e o www.clinicainêsmaiaribeiro.com.br. Muito obrigado, doutora. Bom, Pesquisa e Ação fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima.